Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente noite para todos. E hoje, pessoal, nós vamos falar de metas, né? Metas é a chave para o seu crescimento, é a chave para o crescimento de todo mundo e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Mas eu queria começar essa live dizendo que hoje é dia 2 de fevereiro, tá? E é um dia muito especial, tá? Um dia muito especial para mim, né? Por quê? Porque você vai dar o treinamento? Também, na verdade, eu dar o treinamento é uma honra para mim, né? Porque dia 2 de fevereiro é o dia em que eu vou realizar um sonho meu, né? Nossa, você vai realizar um sonho agora? Não, não é agora, não é hoje, não é em 2023, mas será sim no dia 2 de fevereiro. E que sonho é esse? Vou colocar aqui para vocês. É o sonho de visitar uma cidade americana chamada Punxsutawney, que fica ali perto, não tão perto, mas perto ali de Nova York, aonde no dia 2 de fevereiro é comemorado o Dia da Marmota. É isso daí. O pessoal aqui da sala, conhecido como nossas diamantes Débora e Rosana, que moram nos Estados Unidos, sabem muito bem que no dia 2 de fevereiro é comemorado o Dia da Marmota, né? E o que tem esse Dia da Marmota? A gente não entende muito bem, porque é uma cultura americana, né? Mas aparece lá uma marmota e ela fala se o inverno vai ser longo ou se o inverno vai ser curto, né? Ela é considerada a maior meteorologista aí do mundo, né? Porque é ela que decide, né, se é ou não. Aí você fala, pô, mas não tem menor sentido. Como a maioria das festas não tem o menor sentido, mas reúne gente de tudo quanto é lugar para ver o que a marmota vai, entre aspas, falar, porque ela fala no ouvido do cara, a gente não sabe se ela fala mesmo, né? Então, todo dia 2 de fevereiro tem, e é um sonho meu desde que eu assisti esse filme aqui, né? Que quando eu falo para as pessoas, cara, é o filme mais legal que eu já assisti, chamado Feitiço do Tempo, né? Todo mundo fala assim, larga de ser bobo, né? Eu falo, é verdade, né? Tô brincando, mas não tô brincando, não. É verdade, tá? É um dos filmes aí mais legais que eu já assisti na minha vida, Feitiço do Tempo, e eu já assisti nem sei quantas vezes, inúmeras vezes, né? E é legal que é um sonho meu e da Fernanda ir, né, no dia 2 de fevereiro para esta cidade, ver o Dia da Marmota ao vivo, né? Porque o filme é muito bom. Ele é antigo, tá? E nem tem em streaming, né? A gente procurou esses dias, mas a gente tem o DVD dele, né? A gente tem lá um aparelhinho que toca lá DVD, mal pra caramba, mas toca, né? Então a gente assistiu recentemente, inclusive, com a Aninha, tá? Se você ainda não assistiu esse filme, né, O Feitiço do Tempo, assista, procure assistir, porque ele é bom demais, ele é engraçado e ele tem uma excelente lição de moral, né, pra gente. Então assista, se puder assistir hoje melhor, porque você homenageia, né, a marmota, você se sente mais dentro do filme, tá? Bom, mas por que eu vim falar isso daqui, né? Porque, como todo sonho que a gente tem, né, a gente vai lá e fala, nossa, eu quero tanta coisa, eu quero, né, ir pro Dia da Marmota, né? Mas, cara, é em outro país, é em outra moeda, né? A gente não tem a condição de tomar a decisão e dizer, então vou hoje, né? Não, a gente tem que se planejar, mas não só fazer um planejamento. Nós temos que estabelecer metas gradativas para que a gente realize este sonho e todos os outros, né? Então, todo sonho que a gente tem, e o passo número 1 do nosso negócio é defina seus sonhos, né? A gente precisa quebrar ele em etapas, né? E essas etapas são chamadas de metas. Por isso que o treinamento de hoje, ele diz o quê? Metas é a chave para o seu sucesso. O teu sonho, os teus sonhos, né? São os lugares aonde você quer chegar. Então, se a gente fizer uma analogia, eu quero ir para praia, né? Por exemplo, eu quero ir para um hotel fazenda, né? Que nem nós fomos agora no comecinho do ano levar a Aninha e as priminhas dela para passar uns 5 dias lá num hotel fazenda, né? Que fica lá em Guaratinguetá. Então esse é o sonho, né? Esse é o objetivo. Nós queremos chegar lá.
né? Mas para chegar lá, eu preciso pegar a estrada e eu preciso percorrer os quilômetros da estrada. Então, as metas, elas são os caminhos, né? São os quilômetros da estrada. A meta não é o sonho, e o sonho não é a meta, mas uma coisa está interligada na outra. Né? Por que a gente fala que é a chave para o seu crescimento? Porque se você determina metas, né, para os seus sonhos, né, inclusive para o seu negócio Amway, né, porque todo mundo que está aqui tem o sonho de crescer na Amway, né, tem o sonho de chegar em algum nível importante, ganhar as viagens, todas aquelas coisas, né? Então, legal, isso é um sonho, mas se você realmente quer chegar lá, você precisa quebrar isso em metas, ou seja, em quilômetros, e percorrer esses quilômetros. Não adianta só ter as metas, né? Precisa bater as metas para que a gente vá crescendo continuamente, tá? Legal, mas por que a chave para o seu crescimento é tão importante assim ter metas, né? Olha, eu dei uma pesquisada na internet e eu achei essa telinha aqui, né? Ele diz o seguinte: 6 hábitos que podem te deixar milionário, né? Porque, no caso, o sonho, né, dele ali, né, da pessoa que escreveu, era ser milionário, né? Então, primeiro, pare de perder tempo. Segundo, escreva um plano diário, um plano de trabalho diário. Terceiro, persiga somente o que você acredita. Se você não acredita, né, não vale a pena, porque uma hora ou outra você vai desmotivar, você não vai tá com tanto afinco ali e tudo mais. 4, leia todo dia pelo menos 15 minutos, mas olha só, eu já ouvi isso em algum lugar, né? Alguém já falou para mim, foi o meu diamante, é verdade, foi o meu esmeralda, é verdade. Claro, todo mundo fala, né? Porque esse é um hábito muito importante. 5, construa vários fluxos de renda. E a gente, quando a gente aborda alguém para vir para a Amway conosco, é justamente para que ele tenha um fluxo de renda a mais, né? A gente passa isso para as pessoas, né? Olha, nós temos uma oportunidade de você agregar uma renda, né? Então a gente está bem alinhado. Agora, o sexto que é legal: use os seus sonhos para criar metas. É exatamente o que a gente está falando hoje. Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo maior? Ou não é um, são vários, né? Então, para cada sonho que você tem, você precisa definir metas que estejam alinhadas, estejam coerentes com aquele sonho. Não adianta eu andar quilômetros na estrada errada, né? Eu preciso andar os quilômetros na estrada certa para chegar lá onde eu quero, tá? Então, se você for lá no Google, você vai achar alguma coisa, mas não é só esse, não. Né? Tá lá, ó, 12 hábitos dos milionários para mudar sua vida em um ano. Olha lá o número 2. Coloque suas metas por escrito. Que mais? 7 hábitos das pessoas ricas. Estabeleça metas e não sonhos. Né? Esse aí não, um pouco mais ousado. É claro que a gente precisa do sonho, mas um sonho sem uma meta, sem metas, é uma ilusão. E o que ele está falando é, vai colocando meta que você chega lá. Que mais? Hábito dos milionários, né? Escreva suas metas para visualizar o futuro, né? Que mais? 8 hábitos das pessoas mais ricas do mundo. Criar metas. E hábitos dos milionários de sucesso. Escreva os seus objetivos, escreva aquilo que você quer. Hábitos das pessoas bem-sucedidas. Olha o 9º hábito lá. As pessoas bem-sucedidas, elas possuem metas bem claras. Não é uma meta qualquer. Escreve qualquer coisa aí que tá valendo. Não tá valendo, não. Precisa ser bem claro aquilo que você vai colocar como meta. Então, se você entrar lá no Google, porque isso tudo eu peguei de ontem para hoje, tá? Digita lá hábito das pessoas de sucesso, hábito dos milionários, hábito dos bilionários, hábito de qualquer coisa que funciona, sempre vai ter meta atrelada. Todos eles têm meta atrelada. Tem ali, né, 9 hábitos, depois outros 7, 6, 12, 15, 20, não importa, sempre eles vão enfiar alguma coisa relacionada a metas aí. Por quê? Porque realmente é importante. Cara, as pessoas mais importantes do mundo, elas falam isso. É importante ter um sonho? É óbvio, mas na hora do plano de ação, você precisa ter metas. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, legal, vamos lá? Então, beleza, eu já sei que meta é importante, tá. E agora, o que eu faço? Agora você vai aprender a traçar metas, né? E para traçar metas, eu bolei aqui algo muito interessante. Mentira, peguei da internet também, porque isso aqui funciona, não preciso ficar inventando tudo de novo, né? Então, existe um método
muito conhecido e famoso, né, que se chama SMART, né? Então, se você for lá no Google e digitar metas SMART, você vai ver lá uma cacetada de infográfico, de tudo que é jeito, tudo que é forma. Eu peguei esse daí que eu achei ele mais bonitinho, tá? Para colocar aí, para explicar. Como é que eu traço uma meta, né? Bom, então a meta, ela tem que ser smart. Smart em português, né, traduzido, significa inteligente, né? Então ela precisa ser uma meta inteligente, né? E por que é smart? Porque cada letrinha, ela te dá parâmetros para que você faça uma meta decente, coerente, né? E quais são esses 5 itens aí que ele fala? O S do Smart é de metas específicas, né? Muita gente fala assim, esse ano minha meta é ser feliz. Pô, legal, mas não tem nada de específico nisso, né? Ah, esse ano é viajar mais. Não tem nada de específico. As pessoas, elas falam que eu tenho uma saúde melhor. Isso não é uma meta, né? Isso tem que ser mais específico, né? Vamos colocar alguma coisa um pouco mais específica, menor talvez do que o ser feliz. Tá bom, e o que te faz feliz? Me faz feliz perder peso. Pô, isso é uma meta legal, né? Então, mais específico, o que te faz feliz? Ah, me faz feliz ter um trabalho melhor. Pô, então você já tem uma meta, que é mudar de emprego, arrumar um trabalho melhor. Então, o específico, ele tem que realmente existir, porque senão fica muito genérico, e o que é genérico, você não entende, ninguém entende, o universo não entende, não vai conseguir. Pronto. M, que é a segunda letrinha, tem que ser uma meta mensurável. Nós temos que ter capacidade de medir aquela meta, né? Medir a meta envolve números. Se a sua meta não tem números, a sua meta não funciona, né? Ah, então eu posso colocar que eu quero ser 42% mais feliz? Não, isso não é uma meta. O ser feliz não é uma meta. Mas se você fala, eu quero perder 23 quilos, já começou, porque você mediu e aquilo vai te levar para a felicidade, por exemplo, tá? Então você tem que ter uma capacidade de medir a sua meta, tá? Então tem um dos maiores líderes desse negócio, que eu gosto muito, chamado Carlos Castellanos, que ele diz uma frase que eu acho muito legal. Ele fala o seguinte: o que não se pode medir, não se pode melhorar. E será que isso é verdade? Né? Claro que é verdade, porque se você, por exemplo, vai no médico, né? E aí você fala, não estou muito bem de saúde. Primeira coisa que ele fala é o seguinte: vai fazer um exame de sangue. Primeira coisa, né? O exame de sangue, o que ele vem no exame de sangue? Ele vem só número, né? Então eles medem o teor de um monte de coisa no teu exame de sangue para que ele possa te falar, olha, você vai melhorar se baixar esses níveis, subir esses níveis e tudo bem, né? Então, assim, a gente precisa de uma forma de medir as coisas que a gente quer. Se a tua meta não tem número, ela não funciona e ela não vai dar resultado consequentemente, tá? Que mais? A meta, ela tem que ser atingível, né? Que é o A. Ela tem que ser possível de se atingir, né? Então a pessoa fala assim: eu estou passando por necessidades, né? Mas até o final do ano eu vou ser milionário. Pum! Você hoje não está ganhando nada, você está ganhando 2, 3 mil reais e você quer ganhar 100 mil por mês até o final do ano. Cara, assim, é mais difícil, não é que seja impossível, mas entenda que tá um pouco mais difícil, né? Tem que ser uma meta atingível ali, né? Tem que ser possível de ser atingida. Mas você acha que eu não consigo ganhar 100 mil? Consegue, mas vamos primeiro botar a meta de 10, né? Porque se você quer ganhar 100 não vai nem conseguir ganhar 10, também não vai adiantar nada, né? Então, é muito importante a gente ter essa meta que esteja. Não é que a gente não deve sonhar com algo a mais, a gente não deve, né? Meu sonho é ser jogador de futebol. Eu tô com quase 50 anos, eu não vou ser jogador profissional de futebol, porque os jogadores profissionais se aposentam aos 40, né? Então ela tem que ser uma coisa que seja atingível, tá? O R é de uma meta relevante, tá? É uma meta que ela está alinhada com aquilo que você quer, tá? Ou seja, ela está dentro daquilo que você quer. Ela tem que ter alguma importância para você, essa meta, porque se ela não tem importância, também não vale nada, né? Nem você vai dar o suor necessário para você atingi-la, tá? Uma meta relevante dentro da sua vida,
né, ela significa o seguinte, dentro da minha visão, eu também ouvi isso num áudio da Amway há muito tempo atrás, tá? A meta, quando ela é relevante, ela está num período ali, ela está numa faixa que, se você atinge, você fica muito feliz. Essa é um ponto importante. Agora, se você não atinge, você fica triste. Então, a meta, ela não pode ser tão alta a ponto de você, se não bater, não se importar. Porque tem muita gente que coloca, né? O exemplo, eu ganho R$ 2.000 por mês. Eu quero ganhar R$ 25.000. Legal, mas assim, se você ganhar 25 mil, você vai ficar feliz? Nossa, demais! Mas e se você ganhar 20? Você vai ficar triste? Não, vou ficar feliz. Então o 25 não é tua meta. Tua meta é o 20. Mas e se você ganhar 10? Vou ficar feliz também. Então tua meta não é 20, é 10. A tua meta é o que começa a te fazer feliz. Mas, ao mesmo tempo, se você não bate, ela te deixa triste. Ou seja, você precisa se emocionar. Você vai colocar uma meta e, se você bate, você se emociona pelo lado positivo. Se você não bate, você se emociona pelo lado negativo. Se a meta é muito alta e você fura, você não se importa. Se a meta é muito baixa e você supera, você também não se importa, né? Ou seja, eu preciso emagrecer. Então eu vou colocar que até o final do ano eu quero emagrecer 1,5 kg. Aí você fala, cara, mas tudo bem, se você emagrecer 1,5 kg, você vai ficar tão feliz assim? Nem tanto. Então não é uma meta boa. Ela não pode ser muito fácil, porque senão não te emociona se você bate. Mas ela não pode ser muito difícil, porque ela não te emociona se você fura. As pessoas, normalmente, elas colocam metas muito altas. Elas não atingem essas metas e, por isso, elas acabam até não se importando tanto. Tudo bem, não deu, depois vai dar. Não, uma meta, né? Você tem que ter vontade de comemorar o dia inteiro, se você bate, ou de se matar se você não consegue. Para isso que é feita a meta, né? Para ela ser uma meta boa, tá? E o T é uma meta temporal, né? Ou, como eu vi aqui, né, na internet também, temporizável, né? Ou seja, ela tem que ter uma data. Se ela não tem uma data, ela não é uma meta. Para ela ser uma meta, ela precisa ter uma data, tá? Então, com isso, com este conjunto de letrinhas, a gente já começa a determinar as metas que a gente quer. Eu vou dar um exemplo aqui, né, que alguns de vocês talvez tenham visto. Quem não viu, acho que vale a pena ver. Mas se você entrar lá nos stories lá do Instagram da Natália, ela publicou, acho que foi ontem ou anteontem, não sei, né? Ela publicou uma meta para ela, tá? Natália Nonato, que vocês conhecem, porque ela estava aqui toda semana fazendo padrão de passos para todo mundo. Ela sabe determinar uma meta. Será que sabe mesmo? Vamos ver? Tá. Ela falou o seguinte, galera, eu coloquei uma meta para mim que eu vou, durante esse ano, 208 vezes na academia. Essa foi a meta dela, tá? Legal. Bom, ela é uma meta específica? Altamente específica, né? Ela vai 208 vezes na academia, né? Ela mediu 208 vezes. É uma meta atingível, né? Claro que é uma meta atingível. 208 vezes é muito ou pouco? Não, para ela é atingível. O ano tem 52 semanas, 4 vezes por semana, 208, tá lá. Ela colocou uma meta dela ir 4 vezes por semana na academia, uma média, né, durante o ano. Ela poderia ter colocado 365? Poderia, mas aí talvez fosse difícil atingir. Por quê? Porque ela não ia descansar, ela não ia poder ficar doente, ela não ia poder viajar, ela não ia poder fazer nada fora do normal que não fosse na academia. Então não ia ser muito atingível. É atingível por quê? Porque ela considerou que num ano de 365, ela vai 208, tá? Ela é uma meta relevante para ela? Cara, ir na academia, cuidar da saúde, óbvio que é relevante, né? Porque ela, quanto mais disposição ela tem, mais ela vai conseguir trabalhar e perseguir os sonhos dela. E ela é uma meta temporal? É uma meta que tem tempo? Tem, é 1 ano, né? Ela colocou claramente. Então, se você não tem a Natália Nonato no Instagram, vai lá agora e segue ela, vai lá nos stories dela, que você vai ver ela contando não só o que ela fez, mas como ela está indo também, tá? E esse é um belo de um exemplo que a gente pode usar aqui, tá?
essa parte do Smart, né, ela é muito legal, né? E existe um áudio, né, chamado Transformando Sonhos em Metas, né, do meu líder, né, da pessoa que me orientou, né, que me colocou no rumo, no caminho, que me traçou metas ali junto comigo, me ajudou a realizar os meus sonhos, me deu ali uns tapinhas ali quando eu precisava, né? O meu Esmeralda, Mário Bezerra, tem um treinamento dele chamado Transformando os Sonhos em Metas. Se você não ouviu, então é bom você ouvir. Ele está no YouTube, ele está no iVox e vale a pena. E para facilitar a sua vida, tem aí um QR Code que, se você quiser, você já pode ir ali direto, que ele já vai te levar para ouvir esse áudio assim que terminar esta apresentação aqui. Como aqui está no YouTube, vai ter link na descrição também, se você quiser depois dar uma olhadinha. Tá lá, ele coloca, ele fala tudo isso que eu falei, né, com mais detalhes, né, bem melhor, e ele ainda dá exemplos práticos. Olha, imagina uma pessoa, um casal que tem a meta, tal, tal, tal. Então é bem legal, vale muito a pena tá ouvindo esse áudio também, tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos falar então do nosso negócio Amway, né, que eu acho que é legal a gente começar a aprofundar um pouco mais e trazer um conteúdo prático para a gente fazer a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir do momento que você tem essa informação, né? Se você está ouvindo, né? Está prestando atenção aqui nesse treinamento e não vai colocar suas metas para funcionar amanhã, então significa que você passa a ser culpado. Você até podia falar, mas eu não sabia, mas agora você já sabe que tem que traçar meta, sabe que são hábitos. Se traçar meta é um hábito de pessoas de sucesso, não traçar metas é um hábito de pessoas de fracasso. Então, a pessoa que não traça metas, né, ela não está indo em direção ao sucesso. Então, onde será que ela está indo? É verdade, em direção ao fracasso. Então, já que você está aqui prestando atenção e você quer um pouco mais de informação, vamos falar de metas importantes dentro do nosso negócio Amway, tá? Vamos lá, primeira meta importante. Bom, antes disso, tá? Deixa eu falar. As metas, como a gente tem aquele Tzinho lá no final, que é o temporal, tá? O que eu vou falar de agora em diante são metas importantes no negócio Amway mensais, tá? Metas mensais, né? Então eu não vou falar das metas anuais de viagem, não vou falar das metas diárias do plano de trabalho, né? Eu, por exemplo, gosto muito de metas semanais, né? O meu plano de trabalho ele é todo semanal, mas eu vou falar agora de atingimentos mensais. Então o T, né, ele é sempre o mensal, tá? No mês, todo mês, não esse mês. Esse mês também, mas todo mês a partir daqui, tá? Primeira meta importante, pontos pessoais. Você tem que começar o mês e se colocar uma meta de quantos pontos pessoais você vai fazer, né? Quanto que você vai movimentar de produto da Amway, quanto que você vai comprar, quanto você vai usar, quanto você vai vender, quanto você vai recomendar, quanto você vai dar de presente, quanto soma tudo isso. E aí você fala, esse mês eu vou fazer tantos pontos, tá? Essa tem que ser a sua meta. Essa é uma meta extremamente importante. Então comece com ela, né? Comece. Se você até quer um acompanhamento, fala com o teu líder, com o teu patrocinador, fala com o teu platina, né? E começa com essa meta. Eu vou fazer tantos pontos esse mês, né? Eu vou fazer 150, que é o mínimo para ganhar bônus. Não, eu vou fazer só 80 pontos. Não, eu vou fazer 300 pontos. Não importa quantos cada um vai dentro da sua realidade, mas é importante ter a meta de pontos pessoais, tá? Que mais? Outra meta importante. Patrocínios pessoais, né? Quantas pessoas você vai trazer para a tua equipe esse mês, né? Nossa, mas todo mês eu tenho que patrocinar pessoas? Não, claro que não. Só se você quer crescer. Se você não quer crescer, você pode não patrocinar ninguém. Não tem problema, não existe obrigações. Mas a partir do momento que você tem um sonho, eu quero ganhar viagem, eu quero ser reconhecido no palco, blá, 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 precisa estar trazendo pessoas. Esse não é obrigação, porque obrigação pega mal, mas é, né, a tua obrigação moral de estar contribuindo com a equipe, de estar crescendo, de estar correndo atrás dos seus sonhos, né? E principalmente, galera, de estar oferecendo para outras pessoas a oportunidade
delas conhecerem o projeto, delas estarem aqui com a gente, delas assistirem às reuniões de quinta-feira, às reuniões de terça-feira, e delas crescerem como pessoa. Né? Então, quando a gente compartilha a oportunidade, nós estamos ajudando alguém, né, a ter esse tipo de conteúdo. Né? Então, esse é um ponto importante. Quantas pessoas você vai patrocinar esse mês agora? É importante saber. Né? Se você já definiu tua meta de pontos pessoais, já fala lá com o teu líder e fala, ó, eu vou trazer mais uma pessoa, hein? Vou patrocinar mais uma, mais 2, 3, 5, quantos você conseguir. Quantos você achar que você consegue, claro, numa meta, lembra do azinho, atingível. Vou patrocinar 43 esse mês. Cara, não vai nem dar tempo de você falar com todo mundo, né? De mostrar tanto plano assim. Então, vai lá numa meta razoável que você acredita que seja boa para você. Conversa com o teu patrocinador e fala para ele, eu vou fazer, exemplo, tá? 200 pontos pessoais e eu vou patrocinar 3 pessoas, ou uma pessoa, exemplo, tá? Que mais de meta? Ingresso de convenção para novos empresários. Essa é uma meta que a galera foge muito dela, e muitos nem sabem que existe. Mas a tua rede, ela é composta pelas pessoas que estão na convenção. A tua rede, que vai estar com você daqui a 2 anos, ou 5, ou 10, ou 20, ela vai estar nessa próxima convenção e em todas as outras. Tá? Então, é importante nós termos a meta de quantos ingressos de convenção, por exemplo, vamos ter a convenção de março agora, né, em Goiânia, quantos ingressos dessa convenção você, eu, nós, todos, individualmente, vai vender para novos empresários, para pessoas que nunca foram na convenção. Porque vender para a pessoa que já foi na convenção não é uma grande vantagem, né? Tem aqui na sala, por exemplo, a minha amiga Ludmila, tá aqui. Se eu falar assim, vendi o ingresso da convenção para Ludmila, que vai em convenção há 15 anos, 20 anos já. Qual a vantagem? Nenhuma, né? Então eu tenho que ter ingressos adicionais para que eu possa vendê-los, para que eu possa dar a oportunidade para novos empresários, para quem entrou esses dias, ou para quem nunca foi na convenção, sentir tudo aquilo que a gente sente na hora que a gente está na convenção. Então, essas 3 metas, galera, elas são extremamente importantes para nós, né? Então, se você está começando o seu negócio agora, né? Se você é novo na Amway, ou se você está com um nível baixo, um nível que não te contenta, né? Eu queria crescer na Amway, né? Eu queria ter um desempenho melhor, ganhar mais dinheiro e tudo mais. Cara, essas 3 metas, você usa metas? Provavelmente não. Se você usar, você está crescendo, né? Essas 3 metas, elas são ótimas, né? Então, comece por essas 3 metas. Se você chegar para o teu líder, para o teu platina e falar, tenho aqui 3 metas, então, para começar, eu tenho certeza que ele vai ficar feliz. Obviamente, se você não só der as metas para ele, mas correr atrás delas. Se você não correr atrás delas, não adianta nada, né? Então, assim, tem gente que escreve no papel e nem lembra depois. Mas qual que era a tua meta mesmo? Nem lembro, não vi mais. Então, não é uma meta real. A meta real, você sabe, ela tá na tua cabeça, ela tá no teu radar o tempo todo, 100% do tempo. Então, uma pessoa que tem metas, que aprendeu a trabalhar com metas, ela sabe todo mês qual é a meta dela. Em qualquer momento que você pergunta. Você vai perguntar no dia 2, que nem hoje, ela vai falar, minha meta é tal. Se você perguntar no dia 23, ela vai falar a mesma meta, né? Porque ela está com aquilo ligado. Então, galera, isso é muito importante. E isso vai fazer com que você cresça e vai fazer com que o teu líder seja mais feliz e bonzinho com você e queira e tenha vontade de trabalhar com você, porque você está com uma meta definida, né? Nós, né, Fernando e eu, a gente já tem uma rede relativamente grande, e quando você tem uma rede relativamente grande, você não consegue trabalhar com todo mundo, você não consegue dar uma atenção prioritária para todo mundo, senão você não dorme, não come, né? Senão você não vive, né? Então você precisa ter uma parte do teu tempo que você dedica para a construção da rede, né? Para apoio dessa rede, e uma outra parte para você ampliar a tua rede, né? Então a gente tem hoje, né, isso bem dividido, uma boa parte a gente dedica para cuidar das pessoas da rede, né? E a gente escolhe quem para cuidar, né? A gente escolhe as pessoas que
primeiro ponto, né? Elas são pessoas, ó, tá até escrito ali atrás, né? São pessoas, na lousinha, só para eu não esquecer, tá? Elas são pessoas que estão no programa educativo. Esse é o primeiro filtro que a gente faz, né? O que é o programa educativo? Pessoas que estão se capacitando, pessoas que estão conectadas em reuniões como essa, toda semana, pessoas que estão ouvindo áudios todos os dias, pessoas que estão lendo os livros e indo às convenções. Então, esse é o público principal que a gente trabalha dentro da nossa equipe, né? Ah, mas eu que eu estou começando agora, você não vai me dar atenção? Claro que eu vou dar atenção, mas entenda que você precisa ter um grau de comprometimento com o programa educativo para que você se desenvolva. Porque o que acontece? Se eu estou conversando com uma pessoa, estou dando atenção para uma pessoa, né, e ela não está estudando o que eu estou estudando, eu vou ter que ensinar para ela aquilo que ela poderia ter ouvido num áudio. Eu vou ter que ensinar para ela o que eu li num livro. Por que ela também não leu o livro que eu estou lendo? Né? Eu vou na convenção e vou chegar aqui e vou ficar contando tudo que aconteceu na convenção. Por mais que eu faça isso, não é produtivo. Então ela precisa estar frequentando o que eu frequento, estudando o que eu estudo, para a gente ter esse alinhamento, essa conexão. Programa educativo 100%. Segundo critério que eu coloco é o seguinte, a pessoa tem que estar mostrando o plano. Porque se ela não está mostrando plano, significa que ela não está patrocinando ninguém. Se ela não está patrocinando, a rede dela não está crescendo. Ela já chegou no limite dela. Né? Claro que se ela é muito grande, ela não precisa mais mostrar o plano, mas também não precisa do meu acompanhamento. Mas se ela está trabalhando, se ela está no nível de 9, de 15, né, de 3%, ela precisa estar trazendo pessoas. Está ali a metinha dela, né, de patrocínios pessoais. Ela está mostrando plano. Né? Pode mostrar bem, mostrar mal. O que não pode é não mostrar. Não está mostrando plano. Dificulta, porque eu não tenho o que falar para a pessoa. Sabendo que a grande parte dos problemas que a gente tem na Amway se resolve entrando gente nova, né? Reciclando quem a gente tem, por que a gente não vai patrocinar mais, mostrar mais plano? Então tá ali na lousa, né? Eu trabalho com quem está no programa educativo, com quem está mostrando plano, porque quem está mostrando plano às vezes está patrocinando. E o terceiro, quem tem uma meta, porque se ele não tem uma meta, ele não sabe para onde ele vai. Você não gosta de pessoas que não têm metas. Você não entraria num ônibus, entra no ônibus, fala, e aí, esse ônibus vai para onde? Aí o motorista, sei lá, cara, eu vou andando. Você não vai entrar. Você gosta de pessoas que têm metas. Né? Você vai lá no médico e fala, cara, eu não tô legal. O médico fala, então vou receitar esse remédio para você ficar desse jeito. Não é, vou recomendar esse remédio para sei lá o que vai acontecer com você. Não, você gosta de quem tem metas. E por que você acha que as pessoas que estão do seu lado vão gostar de você, de trabalhar de você? Eles vão gostar porque você é legal. Mas, por que eles vão gostar de trabalhar com você se você não tem metas? Pessoas que trabalham bem, todas elas têm metas, tá? Todas. Por isso que é o terceiro ponto que eu coloco lá, tá ali na lousinha. Programa educativo 100%, ou seja, a pessoa que se conecta ao máximo possível, estudo que eu estudo, pessoas que estão mostrando plano e pessoas que têm uma meta clara. Quais as metas? Tá ali, ó, já começa por aí. Não tenho meta nenhuma, começa por essas três. Pontos pessoais, patrocínios pessoais, ingressos da convenção. Isso daí resolve, olha, se toda a minha rede é um absurdo, vai. Se 10% da minha rede tivesse, né, metas desse tipo aí, né, eu já estava praticamente pagando a dívida externa do Brasil com o que eu ia ganhar de bônus. Porque é verdade, as pessoas não têm, e elas não têm metas e depois reclamam que não está crescendo. Mas aí você vai falar assim para mim, não, essas metas eu já tenho, né? Ah, entendi. Então vamos um pouco mais além, vamos um pouco mais adiante, porque essas, galera, são as metas para os iniciantes. Isso é para quem não tem meta. Isso é para quem está começando agora, né? Ou para quem não está num nível que acha legal, né? Uma pessoa que está, por exemplo, em 12%, em 15%, já acha legal, né? Então, um iniciante que não acha, eu estou em 0%, eu estou ralando para bater 3%. Pô, então vamos colocar mais metas. Essas são as metas dos iniciantes. Essa daí você já tem que ter para você ter um desempenho melhor, tá? Isso daí é em relação ao seu desempenho pessoal. Isso nunca vai mudar. Uma pessoa que já está andando no negócio, ela já tem isso daí, ela já sabe disso daí.
né? Então agora a gente precisa falar em outro nível, né? Vamos falar um pouquinho mais de metas, mas não mais no nível iniciante. Aí, qual a meta de pontos de grupo? Qual a pontuação que o seu grupo vai fazer esse mês? Isso é o que vai determinar o teu nível. Quando você é muito pequeno, você não se importa com isso. O teu nível, basicamente, ele é determinado pelo teu rendimento. Você faz 600 pontos, você é 6%. Mas quando você já está lá em 9, 12, você já começa a visualizar metas de pontuação de grupo. Por quê? Porque isso vai determinar o teu nível de crescimento dentro do negócio. É importante ter essa meta, né, de ponto de grupo, como também é importante ter a meta de patrocínios de grupo. Quantas pessoas vão entrar na tua rede, não que você vai patrocinar somente, mas que o restante da rede também vai patrocinar. Essa meta ela é muito legal, porque mostra o teu poder de arrancada. Se você está falando, não, eu vou patrocinar 3 esse mês, e tua rede inteira? Não, são só os meus 3. Então o poder de arrancada é muito curto. Mas se você vai patrocinar 3 e tua rede mais 10, olha só o poder de arrancada para um próximo nível que você está tendo, né? Isso também é muito importante. Outra meta legal, e essa é uma meta, né, chamada de que nós chamamos, tá, de conquistadores, tá? Mas na verdade é uma meta para uma reunião de desempenho, tá? O que é uma reunião de desempenho? Por exemplo, né, um exemplo bem claro é a reunião de lideranças que acontece todo dia anterior à convenção, né? Ali é uma reunião de desempenho. Para você entrar naquela reunião, você precisa ser prata, por exemplo, tá? É claro que a gente não vai pegar um nível tão grande assim. As redes, normalmente, elas criam reuniões de desempenho, né? Então, por exemplo, eu tenho uma reunião, a minha reunião de desempenho chama Encontro dos Conquistadores, da nossa rede, tá? Mas eu aprendi isso com a Natália, né? A Natália, eu já tinha visto isso, mas a Natália convidou a Fernanda e eu para a gente ser o palestrante na reunião de desempenho, que é um grupo de alto desempenho que ela tem lá, de alta produtividade, né? Então ela falou, olha, eu gostaria que vocês viessem aqui para dar um treinamento. Esse é um grupo seleto, não é um grupo de, né, não é todo mundo que vai estar aqui, só é convidado quem bate algumas metas. Eu achei legal, e a partir desse momento eu resolvi copiar a Natália e fazer um desse, né? Tanto que a Natália foi, né, a primeira palestrante especial, né, do nosso encontro dos conquistadores. Então a gente elenca algumas metas, né? E quem bate as metas é convidado para essa reunião. Quem não bate não é convidado para essa reunião, né? Então, e aí a gente faz isso daí uma vez por mês, e é, né, mensal, e é muito legal, né? E tudo culpa da Natália. Aí você vai falar assim, quem vê pensa que ele, né, gosta tanto da Natália. É para pensar mesmo porque eu gosto, né? Porque ela dá uns treinamentos ótimos que vocês já viram aqui, né? Ela tem resultado, ela estava viajando, então assim, tem um monte de coisa boa. Vocês devem sim seguir ela, seguir no Instagram, seguir aqui, porque ela sabe o que ela está falando, né? E ela deu essa ideia para a gente tem sido uma ideia muito boa. E o que é essa meta? Não é a meta que eu vou estar na reunião, é a meta de quantas pessoas da minha rede estarão nessa reunião. Então, por exemplo, voltando lá à reunião de liderança antes da convenção, eu tenho a meta de levar 3 pessoas para esta reunião de liderança, por exemplo, né? Então, eu tenho a meta, eu tenho que estar lá, né? Essa é minha obrigação moral, né? Tá lá. E as metas pessoais ali do verdinho, elas já vão me dar o acesso a essa reunião. Mas controle também quantas pessoas da tua equipe estão tendo o mesmo desempenho que você, estão conquistando o que você está conquistando, tá? Essas são as metas para quem é intermediário, né? Essas metas, elas medem a tua liderança, a liderança que você tem sobre o seu grupo, tá? Então, o quanto que o grupo vai fazer depende muito do líder. Não depende só do líder, depende muito do líder. Então, se a minha rede tem um desempenho pior, né? Minha rede esse mês teve uma pontuação abaixo, porque eles são incompetentes. Não, é o líder, o problema é sempre do líder. É o líder que tem que ir lá no espelho e brigar com ele mesmo. O que você poderia ter feito a mais ou melhor para a tua rede desempenhar, né? Então, esse roxinho aí, essas metas roxinhas, é para quem já está num nível legal. Opa, já estou num nível ali bom, né?
Que vai mostrar a tua liderança, né? Então, você é um bom líder? Claro que sou. Vamos dar aqui seus números, né? Vamos analisar, vamos tirar um raio-x, vamos fazer um exame de sangue aí na tua rede para ver se realmente ela tem, se a tua liderança, né, tem surtido efeito, né? E se você já avançou um pouco mais, opa, tem mais metas aqui. Olha só essa meta que legal. Pernas com PV, ou seja, pernas que estão movimentando produtos. Quantidade de pernas, né, que estão movimentando, né? É bem legal isso daí. Por quê? Porque você precisa identificar qual é a tua rentabilidade do teu negócio. A tua rentabilidade, ela é baseada na lateralidade, né, que você tem. Quantas pernas você tem que estão movimentando. Isso vai te dar bônus de diferencial, isso vai aumentar os seus ganhos também, né? E você também vai lá e coloca pernas com patrocínios. Quem que está patrocinando? Isso daí vai mostrar para você não só quem está faturando e aumentando a tua rentabilidade, mas quem está criando estrutura, quem está sustentando ali aquele teu crescimento. É muito importante. E pernas em nível. Pernas que são 3%, 6, 9, 12, 15, 18 prata. Quantas pernas você tem que tem gente ganhando dinheiro? Porque você entrou na Amway para ganhar dinheiro, então você precisa ganhar. Agora, você convidou pessoas para a Amway para quê? Para elas ganharem dinheiro. Elas precisam ganhar. Elas não vão, não é você que vai forçar elas a ganhar. Mas você precisa estar lá de olho em quem você está trabalhando para que elas estejam também ganhando dinheiro. Então é importante você ter todas essas medidas aí, tá? E isso daqui é realmente metas para quem já está mais profissional, para quem já está pensando numa qualificação grande, está pensando em sair dos números e entrar nas pedras preciosas, né? Até para o bronze isso é importante. Porque para você ser um bronze inicial, por exemplo, você precisa de 3 pernas em nível, né? Você precisa de 3 pernas com PV em nível. E se elas estiverem patrocinando, melhor ainda. Então, essas metas, elas não é para quem está começando agora, né? Quem está começando agora pode deixar um pouquinho mais para frente, mas elas vão mostrar a estrutura da sua rede, o quanto você está estruturado, né, na sua rede para você poder crescer, tá? E aí, o que acontece? Por que tudo isso é importante, tá? E aqui eu vou fazer um adendo muito legal, tá? Que eu deveria ter feito antes, mas eu esqueci. Isso que eu estou passando para vocês é a forma com que eu trabalho, tá? A maioria dessas coisas eu aprendi com a minha liderança, né? Algumas delas eu aprendi com o meu dia a dia, né? E eu estou muito bem alinhado com a minha liderança para poder aplicar tudo isso. A minha liderança, apesar de nós fazermos parte do mesmo diamante, das mesmas diamantes, né? Talvez, muito provavelmente, o teu platina e o teu esmeralda, ou talvez até o seu diamante seja outro. Então, não aplique nada disso sem conversar com o teu líder direto, sem conversar com a pessoa que está dedicando tempo e amor para cuidar de você. Não vai falar, mas o Hélio falou. O Hélio tem que falar para a rede dele. Eu fui convidado para falar hoje, eu vou falar o que eu faço com o meu pessoal, tem algumas pessoas aqui na sala, né? Mas não é para você aplicar se você não estiver alinhado com a tua liderança, com as nossas diamantes, ou se você é de outro diamante com outro diamante, e com os teus esmeraldas e platinas. Esteja sempre alinhado com eles, tá? O que eu falei até agora, eu estou alinhado, mas talvez seja diferente. Agora, o que eu vou falar daqui para frente, com certeza é diferente, tá? Então, assim, não é para você fazer exatamente da forma que eu faço, é para você conversar com a pessoa que te convidou, com o teu líder, com aquele que está lá junto com você. Se ela achar legal, ótimo, faz. Se ela falar, faz tudo igual, faz tudo diferente, pega uma coisa, aproveita a outra, pode fazer, tá? A partir do momento que você chega no nível de platina, que a empresa te considera maior de idade, aí você pode fazer do jeito que você quiser e pode estar lá ensinando tua rede a fazer do jeito que você quiser, tá ok? Então, vamos lá, daqui para frente, eu vou passar percepções nossas, tá, da nossa equipe, que a gente trabalha com a nossa equipe, né? Então, não siga se você não tiver o ok
da tua linha ascendente, perfeito? Então vamos lá, essas são as metas importantes e por que nós, Fernando e eu, consideramos essas metas tão importantes? Porque nós temos, né, um termostato aqui dentro do nosso negócio, né, que a gente chama que é o termostato do crescimento e da sustentação do nosso negócio, tá? Esse termostato, ele mostra para a gente o seguinte, que chegar em um determinado nível não é difícil. Você vai lá no site, faz uma comprona, passa o cartão de crédito, parcela em 3, pum, bateu o nível. Oh, que maravilha! Mas esse nível, para se repetir, ele precisa ter sustentação, ele precisa ter estrutura. Tá? Subir uma casa, subir uma parede, subir um prédio é rápido. Se não precisasse de estrutura, vixe, subia muito rápido, né? Só que é a estrutura que vai manter o teu negócio funcionando, a tua casa de pé, né? E essa estrutura é o que está aqui em azulzinho, essa tabela verdinha você conhece. 3%, 300 pontos, 6%, 600 pontos, 21%, 10 mil pontos. Isso aí é o nosso objetivo. Mas a gente precisa sustentar isso. Por isso que a tabelinha, a gente chama de termostato. Por que termostato, né? Porque aqui o verdinho a gente mede a temperatura. E o azulzinho é o termostato. O que é um termostato, afinal de contas? Termostato é aquilo que tem, por exemplo, dentro do ar-condicionado, né? A gente chama o ar-condicionado porque ele condiciona o ar à nossa volta, né? Então, por exemplo, nossa, eu estou morrendo de calor aqui. Aí eu vou lá e coloco no meu ar-condicionado, me bota 20 graus, por exemplo, tá? Então, o que o meu ar-condicionado faz? Ele mede a temperatura, ele fala, nossa, tá 38 graus lá. E ele, através do termostato dele, ele vai soltar ar frio, né, até que chegue nos 20 que eu pedi. Então, o termostato, o termômetro, ele mede a temperatura. O termostato, ele regula a temperatura. Aqui no verdinho, nós medimos o nível que a pessoa está. Mas o azulzinho é o que determina o que a pessoa é. Como assim? Ela não é, ela foi 15%, ela não é 15%? Se o termostato dela está apontando que ela é 9, o que vai acontecer? Ele vai derrubar o nível dela para 9. Não é o termostato que é maldoso, é o que acontece. Agora, se ele está como 12 e o termostato está como 18, calma, que daqui a pouco ele vai subir. É a mesma coisa do ar-condicionado. Eu estou com calor, botei ele no frio, ele derruba a temperatura. Eu estou com frio, botei ele no calor, ele aumenta a temperatura. E esse termostato, para a nossa equipe, ele funciona muito bem. O que eu tenho aqui? Para cada nível, eu tenho uma quantidade mínima de empresários que eu tenho que ter naquela equipe. Eu tenho a quantidade mínima de novos empresários entrando naquela equipe. Eu tenho que ter uma quantidade mínima de empresários conectados 100% no programa educativo. E o que é o programa educativo? Está aqui embaixo, programa educativo mãozinha, né? É áudio todo dia, livro todo mês, reunião semanal, reunião mensal e todas as convenções. Se a mãozinha, mas eu não posso só ter 2 dedinhos? Claro que pode, mas você não vai crescer, né? E nem os empresários da sua rede também não. Aqui não é para a gente forçar ninguém a fazer nada, é só para a gente ficar de olho em quem faz, porque quem faz vai crescer por si só. Você não foi convidado para a Amway para ter uma obrigação de fazer. Mas aquelas pessoas que fazem vão crescer. Não adianta eu botar uma fé muito grande numa pessoa que não quer ir na convenção. Ela não quer ir na convenção. O que vai acontecer? Ninguém da rede dela vai. O que vai acontecer? Todo mundo vai desmotivar. O que vai acontecer? Puf, caiu. Então eu preciso estar de olho, não preciso convencer nem encher o saco de ninguém, mas eu preciso estar de olho em quem está a fim de fazer tudo. Então, o programa educativo é a mãozinha. Então, aqui nessa terceira coluna é a quantidade mínima de pessoas, não é a máxima e nem a ideal, é a mínima de pessoas que você tem que ter no programa educativo para que você sustente aquele nível. E aqui na última coluna é apenas ganhando dinheiro, pessoas ganhando dinheiro. Débora me convidou hoje para dar um treinamento aqui. Eu fiquei muito feliz, mas se eu não tivesse ganhado dinheiro,
Se eu não estivesse ganhando nada com a Emo, qual a minha felicidade de estar ensinando as pessoas, né? Então é preocupação dela com a minha perna de que eu e outros ganhem, e com as outras pernas também. Né? Então isso é muito importante a gente ter a visão conforme a gente vai crescendo. Vamos pegar um exemplo, claro, né, do que a gente estava falando, né? Aqui um exemplo entre 9% e 12% ali, vamos pegar um exemplo de 9%. Você quer ser um 9% uma única vez? Vai lá e passa 1.200 pontos no cartão, tá valendo. Você quer que a tua rede te sustente a 9% todo mês? Então você precisa ter pelo menos uns 30 empresários na tua rede, pelo menos 3 novos entrando por mês, preferencialmente sem contar os que você traz. Tua rede está trazendo 3, né? Pelo menos 3 pessoas constantemente no programa educativo, lá na convenção com você em Goiânia. E pelo menos 2 pernas ganhando dinheiro, porque o cara está ganhando dinheiro, vai querer trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, pelo menos sustentar o que ele está ganhando. Você não vai ganhar isso sozinho. Então, você precisa ter essas métricas. Ah, vamos pegar aqui, eu quero um nível aqui de 21%. Pô, legal. Então, 21%, quem aqui quer chegar à prata? Todo mundo quer chegar à prata. Opa! Então, o que você precisa? 10 mil pontos? Cara, são 60 mil reais. Você não vai conseguir passar um cartãozão de 60 mil, né? Então, é mais fácil fazer com equipe. O que sustenta você no nível de 21%? Pelo menos 400 pessoas na tua rede. Menos do que isso, talvez, não é que você não vai chegar, tá? Ali está escrito crescimento e sustentação. Você pode chegar, mas talvez com menos do que isso você não sustente aonde você chegou, tá? Você precisa de pelo menos 30 pessoas novas entrando no mês ali na tua rede. Você fala, não, mas é muita gente, eu não vou conseguir colocar 30. Ainda bem, porque aí você vai aprender a trabalhar em equipe, não é você que tem que colocar todo mundo. Ali, 10 mil pontos, você já tem que ter rede andando, pessoas trabalhando, pessoas crescendo, pessoas ganhando. Você precisa de pelo menos 30 pessoas novas todo mês chegando na tua rede. Você precisa estar lá na convenção de Goiânia e olhar e ter pelo menos 20 pessoas da tua equipe lá. Marido e mulher não conta, tá? Conta só um. Um contrato conta como uma pessoa, tá? Não 2. Ah, vou levar 10 casais, deu 20. Não deu 20, deu 10. São 10 contratos, são 20 contratos que você precisa ter na convenção. Não só na convenção, mas nas reuniões semanais, nas mensais, ouvindo áudio, lendo livro. Você precisa, mas como é que eu vou controlar isso? Você vai saber. Você vai saber. Quando a pessoa estiver conectada, é facinho de ver quem está conectado e quem não está. Você precisa de pelo menos 20, tá? E você precisa de pelo menos 6 pernas ganhando dinheiro, porque você vai ter 6 focos de trabalho independentes de você. Ou seja, pessoas que estão trabalhando e crescendo e construindo, mesmo que você não esteja lá. Então, essa tabelinha, esse termostato para a gente, ele é ótimo. Por quê? Porque ele mostra 2 coisas importantes para a gente. A primeira é, o que eu preciso fazer para sustentar um determinado nível? Isso é a primeira coisa que eu vejo. Então, qual nível você quer chegar? Ah, 21% acabei de falar. Agora, a pessoa, por exemplo, que bate, vamos supor, 18%, que está ali, né? Mas ela só está levando 4 pessoas na convenção, né? O que está mostrando para a gente? Ela vai cair, o termostato vai derrubar ela. Se ela está levando só 4, o termostato vai levar ela lá para 9%. Daqui a pouco, imagina, ela vai cair de 7 mil para 1.500 pontos. Vai! Porque ela não tem sustentação, ela não tem a fundação. Então isso mostra para a gente, deixa a gente alerta nas redes que vão crescer, porque o termostato dele está acima, os valores estão acima do que a pontuação, mas mostra para a gente as redes que estão a perigo, porque o termostato dele está abaixo do que a pontuação deles. Então isso é bem legal, a gente gosta muito de usar isso daí. Por isso que a gente tem aquele monte de meta lá, aquelas 9, né? Porque a gente acha que a gente já está no nível profissional, né? Vamos voltar lá atrás, ó. O nível profissional lá atrás, a gente já pensa na estruturação das redes, tá? Bom, mas enfim, perfeito. E como é que eu faço tudo isso daí? Então eu vou dar aqui também outra ferramenta nossa, só nossa, tá? Mas que quem quiser, obviamente, pode usar com o acordo, né? Do teu líder, do teu platina, do teu diamante, né? Que é um
que a gente chama de QMM, é um quadrinho de metas mensais, né? Pô, lembra do Smart, né? Cara, metas extremamente específicas, né? Ponto pessoal, ponto de grupo, pernas em nível, né? O M, mensurável, tudo aí é número, né? É 2.000 aqui, é 3 ali, é 4 lá, é 7, tudo é número, né? Aí tem o A é atingível, aí o atingível é o problema teu. Você vai colocar algo que você consegue ou não vai? Ou você vai falar, não, vou... Né? Tem gente da nossa equipe que fala, cara, o cara não consegue pontuar quase todo mês, né? Então ele pontua 3, 4 vezes por ano, né? E todo mês ele fala, vou fazer 300 pontos. E não faz nunca, né? Então começa com 100, né? Começa, aliás, com a meta de pontuar todo mês. Isso é o atingível, vai dentro da tua realidade, né? Metas relevantes, todas essas 9 metas, elas são importantes para o nosso negócio. Controlá-las é muito importante, né? E temporal, é tudo dentro de um mês, tá? Então a gente tem esse quadrinho de metas mensais. Para quem gostar da ideia, tem aí um super QR Code também, que você vai clicar ali, ele já vai te levar para uma página onde você consegue baixar esse mapa. Você vai baixar esse mapa em PowerPoint, para você poder entrar lá e mudar essas nomenclaturas, tá? E não é travado para você usar igual a gente está usando. Para você mudar do jeito que você quiser, tira quadro, bota quadro, muda o nome, faz do jeito que você quiser. Por isso que a gente está deixando aberto em PowerPoint para quem quiser, pode, vai lá com um celularzinho e pega isso daí, tá? Exemplo de preenchimento. Esse é um preenchimento de um acompanhamento exemplar, né? Assim, só um exemplo ali, de um acompanhamento durante o mês que a gente faz com quem usa esses quadrinhos, tá? A gente não obriga ninguém a usar, a gente só fica de olho em quem está usando, tá? Então, por exemplo, essa pessoa, esses quadrinhos eles são divididos assim, né? A coluna é o desempenho pessoal, depois tem o roxinho ali que é a sua liderança, e por final o terceiro é a estrutura do seu grupo, da sua rede, tá? Mais em cima, a gente tem também a linha, tudo que envolve ponto, no meio que envolve patrocínio e embaixo o que envolve basicamente o programa educativo, tá? Então é assim que a gente analisa esse quadrinho. O verdinho é a meta da pessoa, tá? Então ela colocou 300 pontos pessoais, 3 patrocínios pessoais e 2 ingressos da convenção para os novos, né? Na parte de grupo, 2.000 pontos de grupo, 7 patrocínios e 3 pessoas na reunião de desempenho, que a gente chama de conquistadores, tá? E 5 pernas com pontuação, 3 pernas patrocinando e 3 pernas em nível. Eu bato o olho nesses verdinhos aí e eu já vejo que ele é uma pessoa que está querendo crescer. Apesar de estar num nível relativamente baixo, que ele está ali de 9 indo para 12, né? É uma pessoa que está cumprindo metas e ele já está, e se ele bater essas metas, tá? Ganhando bronze inicial. Olha que legal, que eu já tenho essa visão. É uma pessoa que eu vou dar mais atenção, por quê? Porque ela tem metas definidas. Lembra lá atrás, né? Tá no programa educativo, né? Tá mostrando muito plano patrocinando, né? E tem metas claras? Metas claras, tá aí, tá? Tô trabalhando com essa pessoa. Aí, vamos lá, hoje é dia, sei lá, 14. Então, vou sentar com ela e falar, manda teu QMM atualizado. E se a pessoa é séria, né, é profissional, ela está atualizando isso constantemente. Quantos pontos pessoais ela já fez? 122. Já teve um patrocínio. Não vendeu nenhum ingresso da convenção. O ponto de grupo dela, ela quer 2.000, está com 589. Tem um patrocínio de grupo só, que foi o dela mesmo, né? Não teve mais ninguém que patrocinou, né? Não tem ninguém ainda que ganhou conquistadores. Tem 2 pernas pontuando, nenhuma perna patrocinando, porque só ele está patrocinando, e uma perna já está em nível. Com base nisso, aí eu chego e falo para ele, ó, a gente precisa agir aqui, nessa perna, fazer isso, falar com tal pessoa, vamos lá, eu, você, tal, a gente traça um planinho de ação baseado nisso, tá? Então aí a gente tem o verdinho, as metas, né, do mês, que é super interessante que a pessoa passe logo de cara, e a gente tem o azulzinho, que é o realizado, tá? E como que eu monto esse QMM? Desenha a tua rede, isso aí teu líder vai te orientar. Desenha as bolinhas importantes da sua rede, bota lá a pontuação e quem que você acha que vai patrocinar, porque aí a gente já extrai tudo para lá. Todas aquelas informações você consegue
no teu mapa de rede. Desenha a tua rede. A minha rede é muito pequenininha, não tem problema, você não precisa usar o QMM como eu falei. Você pode usar aquelas 3 metinhas só, ou só a primeira coluna, ou a primeira e a segunda, fique à vontade, tá? Agora, galera, se você gostou até agora, né, eu vou dar um bônus, né, para todo mundo, que já estamos chegando aqui no finalzinho do treinamento, tá? Então a gente falou aí o que são as metas, a gente falou como é que monta as metas, demos sugestões de metas, mas se você está aqui até agora e você falou, não, eu vou crescer, eu sou iniciante, mas vou chegar a ser um profissional, então eu vou dar um bônus, que é a meta dos experts. Essa daqui, ela não é para qualquer um. Não, se você não está fazendo, né, o que o teu líder está falando para você fazer até agora, então essa daqui nem adianta ver, né? Agora, se você falar, não, eu quero chegar lá, eu quero ver, então eu vou passar uma meta bônus agora, que essa é a meta dos experts, daquelas pessoas que tomaram a decisão de chegar lá de qualquer jeito, tá? E qual que é essa meta? É uma meta que eu vou chamar de top 10, né? A meta do top 10 desse mês. O que são os top 10? Essa é a 10ª meta, hein? Essa é bem legal. E essa eu comecei a trabalhar recentemente, tá? Então não é uma meta que eu tô falando, nossa, tô falando para todo mundo ainda, porque normalmente quando eu tenho alguma ideia, eu testo ali uns 3, 4 meses comigo mesmo e depois eu passo para todo mundo. Mas já que hoje é um dia especial, porque é o dia da marmota, eu vou falar para vocês da meta dos top 10, tá? O que é essa meta? Como eu falei, não é para qualquer um. E já no primeiro detalhamento, a gente já vai dar uma limada em 90% das pessoas. Meta dos top 10. Abra a sua lista de nomes. Aí tá a pessoa, qual lista de nomes? Aquela que você deveria atualizar todos os dias, com as pessoas que você conhece, que você está conhecendo e que você está convidando. Ah, mas eu não tenho. Então, essa meta não é para você. E por isso eu já falei que 90% cai fora logo nesse item. Porque a maioria das pessoas não tem lista de nomes. E a lista de nomes é um dos 8 passos do padrão padrão de sucesso que a gente tem. E aí eu falo claramente, galera, são só 8 passos. Faça os 8. A lista de nomes é o terceiro. Faz lá uma. Pode ser no papel aqui, pode ser no Excel, que é o meu. Faz de algum jeito que você consiga controlar. Por quê? Porque se você fizer direitinho, o teu negócio vai render muito mais e você vai ter a possibilidade de trabalhar com essa meta também dos seus top 10. Abre aí tua lista de nomes. Então vamos fazer de conta, que nem minha filha, né? Ah, vamos fazer não sei o que lá, não pode porque não dá, mas vamos fazer de conta que dá, vamos fazer de conta que nós temos uma lista de nomes. Então abre aí a tua, que eu vou abrir a minha. Dentro dessa lista, você vai escolher e sinalizar 10 pessoas. Quais pessoas? Cara, qualquer uma, não importa. Vai lá e pega uma lista de nomes de pessoas que não estão na Amway e você faz um xizinho, você faz uma marquinha, você passa a canetinha lá amarelinha, você pinta a célula, você faz do jeito que você quiser. Escolhe as 10 pessoas e sinaliza elas, tá? Vai lá e marca elas de alguma forma. Por quê? Porque meta a gente tem que controlar, né? Meta não é definir e tudo bem, beleza, já está pronto. Não, a gente vai ficar revisitando toda hora para ver se está indo bem ou não, tá? Contate, convide e mostre o plano para todas essas 10. A maioria das pessoas não tem lista de nomes, mas a maioria das que tem lista de nomes fica perdido e não sabe o que fazer com ela. Então, pronto, resolveu, vai lá, escolhe 10. Escolhe 10 pessoas da lista. E esse mês você vai dar foco nessas 10. Escolhe e você vai contatá-las, convidá-las e mostrar o plano para todas elas. Mas e se não der? Bom, pelo menos você vai tentar. Essa é a tua meta. Meta tem hora que a gente bate, tem hora que a gente não bate. O que a gente não pode é não correr atrás da meta. Mas 10 pessoas é muita gente. Então tá bom, começa com 3, começa com 5. 10 pessoas é pouca gente. Vai com 20, vai com 30, do jeito que você quiser. Eu coloquei a meta para mim como top 10, porque além de ter que crescer a equipe, eu tenho que cuidar da equipe que eu tenho. Então 10 pessoas para mim é uma pegada forte. Mas eu dou conta, eu consigo, eu tenho agilidade com rede social, com essas coisas, eu consigo falar com 10, tá?
contate. O que é contatar? Falar com essas pessoas, conversar com elas, né? Convide elas para assistir o plano da Amway, tá? Não é convidar para a Amway, é convidar para assistir o plano. Mostre o plano, ou você, ou chama ela para reunião de terça-feira aqui, né? E tente, obviamente, patrocinar todas elas, né? Ao final do mês, você vai lá analisar os resultados. Aí você vai ver o que aconteceu depois que você fez isso. Então, eu vou passar o meu resultado do último mês agora, de janeiro, que acabou de encerrar. Dos 10, eu consegui contatar 9. Teve um que eu chamei e não me respondeu. Então, eu não posso... eu mandei, a culpa não é minha. É sim, porque você escolheu a pessoa errada. Eu escolhi a pessoa errada, chamei ele não respondeu. Então, eu contatei 9. Destes 9, eu convidei 6. 3 fazia tempo que eu não falava com eles, e aí eu falei, cara, não vou já chegar na lata convidando, né? Então fui amaciando ali, vamos lá, e conversei só, né? Convidei. 2 eu fiz assim, um deles eu convidei, mas eu não consegui ainda encontrar ele para poder falar, tá? Não consegui ainda sentar para conversar, tá? Desses 6 que eu convidei, 3 eu mostrei o plano, 3 toparam o plano, assistir o plano. E desses 3 que eu mostrei o plano, 2 entraram e um falou assim, não é o meu momento, né? Então, para mim, foi legal. Quer dizer, eu escolhi 10 e eu tive 2 desses 10 que entraram no mês passado. Mas não é todo o meu trabalho isso. Eu até patrocinei pessoas que nem estavam nessa lista aí, que apareceu, né? Mas foi legal por quê? Porque eu direcionei o foco para esses 10 e eu consegui fazer todo o processo, tá? Beleza? Então isso daí é o que foi a análise do resultado no mês passado. Virando o mês, eu vou escolher novos 10, novos top 10. E esses daí eu jogo fora eles? Não, eu não jogo, sabe por quê? Porque eu patrocinei 2, um falou que não quer agora, mas os outros 7 ainda tá lá no andando, né? Ainda tá lá que eu tô contatando, tô convidando, tô tentando, mas eu vou pegar novos 10, porque se eu pegar os mesmos 10, eu não vou evoluir, vai continuar na mesma situação, né? Essa é uma meta nova. Vamos pegar mais 10, eu vou atrás de mais 10 esse mês. Continuo trabalhando o restante, lá que não deu fruto, mas eu vou atrás de novos 10. Provavelmente desses novos 10, eu não vou conseguir mostrar o plano para todos. Alguns vão ficar ali no meio do caminho, no contato, no convite, alguns vão ficar no vou pensar, mas alguém vai ter que entrar, pô. Todo mês ali 10, né? Eu sempre vou ter gente entrando. Você gostaria de estar patrocinando pessoas todos os meses? Então você precisa ter uma organização do seu trabalho. E a organização começa com a lista de nomes. Eu não tenho que fazer isso porque eu não tenho lista de nome. Então faça o que está no plano de espaço, já sabe o que tem que fazer. Fala com o teu líder, vê como é que ele faz, como é que ele pode te ajudar a fazer. E você faça a tua lista de nomes. Aí você seleciona 10. Né? Se você fizer dessa forma, você vai falar efetivamente com 120 pessoas esse ano. Né? E se você brincar de não repetir ninguém, em 2 anos são 240 pessoas que você contata, convida, tenta mostrar o plano e patrocinar. 240 pessoas. Você chega à prata até o final do ano que vem, se você fizer essas 240 pessoas. Existe uma média histórica que, para você chegar à prata, você precisa de 200 planos, né? Então, talvez 240 não virem 200 planos, mas com certeza vai ter gente entrando, vai ter gente fazendo a tua vida muito mais feliz, né? Porque você vai ter bastante trabalho para estar fazendo, tá? Então, galera, era isso daí. O treinamento de hoje foi só cacetada, né? Mas eu acredito que serviu para os novos, eu acredito que serviu para os intermediários, eu acredito que serviu para quem já está lá na pegada de construção de um novo nível. E, embora a gente ainda não tenha chegado onde a gente quer, a gente não parou, não largou o osso, né? Não parou de trabalhar. Todo mês a gente tem meta, todo mês a gente tem patrocínio, todo mês a gente tem gente nova, né? E a gente está cada dia mais estruturando a nossa rede, crescendo, ganhando, né? E, claro, vivendo uma vida bem especial e bem feliz, tá?
Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado. Pera aí um pouquinho, Ih, Débora. peraí. Eu não ia aparecer, não. E a gente tinha combinado que Que eu ia você fazer tudo. ia fazer tudo sozinho, mas eu não aguento. Quando eu vejo esse tipo de espetáculo e pessoa maravilhosa falando, eu falo assim, não, eu fico maravilhada que a gente tem essa chance e esse privilégio de ouvir alguém como você. Hélio, muito obrigada. Foi bárbaro, espetacular. Eu tirei foto de tudo porque eu assisto pelo celular. Estou aqui nos bastidores quietinha fazendo, vou tchuc, 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 tchuc. Fora de série. Muito obrigada, Legal. foi muito legal. E assim, que as pessoas entendam que hoje não só é o dia da marmota, que é verdade e é mesmo o dia da marmota, e a marmota previu que teremos uma primavera mais cedo, graças a Deus, porque amanhã a previsão é menos 41. Também eu estou de cobertor mesmo. Mas o que eu quero dizer assim, 2 de fevereiro é o começo do mês. As pessoas têm 26 dias para pôr em prática ações específicas, como você acabou de explicar. Então, assim, gratidão eterna. Muito obrigada, foi sensacional mesmo, tá? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E você que orienta todo mundo aí, se eu falei alguma coisa que está em desacordo, você Não, fala para o você pessoal não falou fazer. espetacular. Foi espetacular, muito legal. E muito obrigada, e foi bárbaro. Assim, agora vai ser legal, porque eu vou também poder pegar os meus pessoaizinhos e falar: ó, cadê? Cadê? Queremos ver. Faz os quadrinhos aí, vamos fazer as coisas. Foi bárbaro, Hélio, obrigada, Legal. tá? Obrigado a você. Um beijão na Fernanda, na Aninha e Um na tua. beijão. E terminamos com aquela frase que eu adoro, né? Nos vemos nas melhores praias e nos melhores hotéis do Nossa, mundo, que nem nós estávamos, né? Agora em Punta, lá em Punta Cana. é verdade. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Tchau, Valeu, gente. pessoal. Até mais. Tchau.